Olá, o tema do Estúdio News de hoje é a restauração florestal. E para conversar com a gente, nós recebemos a Fabíola Zerbini, que é diretora do Departamento de Florestas da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Animais, e Rubens Benini, líder de Florestas e Restauração da TNC Brasil, coordenador nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e representante da sociedade civil na Conaveg. O desmatamento é uma realidade no Brasil. De acordo com especialistas, pelo menos 12% da floresta amazônica já foi desmatada, mas há quem entenda que ele já atingiu 20% do total da área do nosso país, o equivalente a 500 mil quilômetros quadrados. Antes de tudo, nós precisamos falar sobre isso. E agora eu vou perguntar para os nossos convidados por que o desmatamento ocorre, qual o objetivo de quem desmata e como ele tem acontecido nos últimos anos. Rubens. Olá, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui discutindo esse tema tão caro aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, desmatamento, infelizmente, é algo que ocorre todos os anos, né? Felizmente, a gente tem notado também uma queda nesse desmatamento, nas taxas anuais desse desmatamento, mas a verdade é que a gente ainda perde muita floresta, muita vegetação nativa. E ele ocorre por uma série de fatores. Eu acho que um deles, talvez o principal, seja a especulação imobiliária, né? Tentar tomar essa terra. A gente nota muita atuação de criminosos que atuam. A gente tem que ressaltar que mais de 90% desse desmatamento é ilegal, ou seja, ele ocorre sem nenhuma licença, sem nenhuma autorização dos órgãos ambientais estaduais ou federais. Então, são desmatamentos, de fato, criminosos. E por uma série de fatores, seja para tomar a terra, para grilar a terra, para ter uma posse de terra e depois comercializar, seja para ocupar e trazer produção agropecuária logo após o desmatamento. Esses são os principais vetores do desmatamento. E, Fabíola, quando que o desmatamento ele é legal? Bom, isso... Primeiro, acho que corroborando um pouco do que o Rubens falou, né? Enquanto não tivermos a floresta em pé, mais valorizada do ponto de vista econômico, social, ecológico, não tenha dúvida, né? Mas também sobre esses outros aspectos, a gente infelizmente vai ver enfim, por várias frentes, né? Sejam para fins econômicos, sejam para fins criminosos ou mesmo ilegais, essa prática que a gente pode entender como desmatamento, ainda que o combate ao desmatamento se intensificou de forma bastante intensa no último ano e meio. Os resultados são muito concretos. Esse ano temos uma redução de 30% no desmatamento da Amazônia, identificada pelo sistema oficial. Bom, o que seria o ilegal ou o legal, né? O Código Florestal ele foi lançado em 2012, ele é uma grande ferramenta de regulação de uso da terra do nosso país, né? Como que a gente divide entre floresta, agricultura, outros fins. A terra é um bem maravilhoso, um recurso incrível, enfim, é o maior ativo, né, que o Brasil tem. Então, ter uma regulamentação para isso é muito importante. E lá no Código foi estabelecido um pacto, que cada propriedade em determinados biomas poderia ter uma área que teria que ser conservada e uma área poderia ser usada para fins produtivos, agricultura, outros fins, né? E aí, então, o desmatamento legal é quando na sua propriedade privada, o produtor rural, ele tem uma porcentagem maior do que aquela que o código define como mínima, né? E aí, para dar um exemplo, Amazônia, 20/80. Você tem que conservar 80% da tua propriedade na Amazônia e pode usar para fins produtivos 20%. Se você tem 30%, vamos dizer assim, né, se você tem 90% de área conservada, você legalmente pode ainda desmatar. Tem todo um processo administrativo, um processo jurídico, não é assim simplesmente desmate, né? Mas, enfim, esse é o tal do conceito do desmatamento legal. Do ponto de vista de biodiversidade, climático e hídrico, independente de ser legal ou ilegal, o impacto do desmatamento é o mesmo e é muito negativo. E até voltando um pouquinho na sua primeira pergunta, Renato, se me permite, corroborando um pouco com a Fabíola também, acho que uma das razões que contribui ainda para esse desmatamento, legal ou ilegal, é que, infelizmente, de modo geral, o produtor de terra, o dono da terra, ou a sociedade, de uma maneira geral, vê um baixo valor ainda nas florestas, na vegetação nativa em pé, sabe? A gente... né, é muito comum um produtor rural olhar para aquilo lá e falar, poxa, eu queria
suprimir aquela vegetação, colocar a minha produção agrícola ou a minha pecuária ali. Então, ele vê mais como um ônus do que como um bônus. E a gente trabalha muito em parceria aqui, Ministério do Meio Ambiente, sociedade civil, para tentar trazer mais valor para essas florestas, sabe? A gente precisa tornar realidade o pagamento de serviço ambiental, né? Crédito de carbono está chegando aí com força total e, mais recentemente, a gente tem visto também uma discussão acalorada sobre a biodiversidade, né? Tem se falado em créditos de biodiversidade, ainda que alguns não concordem com esse termo. A verdade é que a biodiversidade também passa a entrar na pauta dos governos e da sociedade civil como uma fonte motriz, um driver, um motivador para a recuperação. E a gente precisa fazer com que o valor dessas florestas chegue a quem detém essas florestas, né? A gente sabe que tem um monte de valor intrínseco numa floresta, por exemplo. Ali se abriga polinizadores, a gente sabe que mais de 70% dos alimentos produzidos no Brasil precisam de polinização de insetos, senão a gente não tem o fruto, não tem a produção daquele alimento. E se a gente perde biodiversidade, se a gente perde florestas, se a gente perde vegetação nativa, a gente perde, inclusive, o poder e a capacidade produtiva de algumas áreas, né? Pode diminuir significativamente a produção agrícola, por exemplo, se a gente não tem esses hábitats para esses insetos que são necessários para polinizar certas culturas agrícolas. Olhando especificamente para a Amazônia, que sozinha representa metade de todos os nossos biomas e tem aí uma enorme importância por ser a maior floresta tropical úmida do mundo. Quais as consequências, o Rubens já adiantou, que o desmatamento traz para esse bioma especificamente, Fabiola? Bom, prioritariamente, né, a gente fala, acho que de 3 grandes regimes, né, que são diretamente relacionados à floresta. O primeiro é o climático, né? O desmatamento, ele representa um aumento na emissão, né, de gás carbônico, ou seja, a gente libera gás carbônico, né, e na balança da pegada climática, né, como a gente chama, o importante é a gente absorver. Então, uma vez que você desmata, você libera. O maior fator de emissão de gás carbônico, ou seja, a maior contribuição negativa do Brasil para essa grande equação climática global é exatamente o desmatamento. Então, por isso que combater o desmatamento é central para o equilíbrio climático. Recuperar, por outro lado, ou seja, plantar, restaurar, você faz o movimento contrário, você absorve gás carbônico. Então, essa equação, ela tem que ser, né, ela é muito, muito, muito central e é isso, efetivamente, que o Brasil tem que fazer. O segundo grande regime que de alguma forma, se movimenta, né, o hídrico, e a água, né, ela é um regulador de tudo, de produção, ela é um regulador de todos os, enfim, né, todos os aspectos de vida, né, saúde, produção agrícola, mineração, indústria, e, por fim, o terceiro regime que impacta o desmatamento é o de alimentar, o segurança alimentar, né? Porque, por consequência, muito do que o Rubens já trouxe, a polinização, mas também pela água, também pela desertificação dos solos, né? Pela perda de propriedade, enfim, de capacidade, nutrientes mesmo do solo de produzir um alimento de qualidade, pela perda da diversidade de alimentos, né? A nossa Amazônia, imagina, tem uma quantidade, uma biodiversidade, inclusive alimentar, que é incrível, é riquíssima. Então, efetivamente, a gente impacta a segurança hídrica, climática, ambiental, sem falar no aspecto social. Aspecto social, você tira uma possibilidade dos povos da floresta de viver daquela floresta. E isso é um grande, enfim, impacto negativo, econômico para o Brasil, não só para a Amazônia e para o mundo. E o Brasil já tinha assumido a meta de alcançar o desmatamento ilegal zero até 2030. E, somado a isso, lançou o Plano Nacional para a Recuperação da Vegetação Nativa, que consiste em que exatamente? Quais os objetivos prioritários do governo brasileiro? Rubens, você pode trazer para a gente? Olha, o Planaveg, como é conhecido o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, lançado agora na COP 2016, ele é uma segunda versão, né? A gente teve uma versão dele, se não me engano, em 2017,
E essa é uma segunda versão. Acho que, assim, os destaques desse plano, que a gente chama carinhosamente Plano AVEG, ele traz inovação, ele traz propostas de mecanismos financeiros para colocar o plano no chão. Então, a gente precisa aterrissar, e essa componente financeira é bem importante. Ele traz também algo bem interessante, bem inovador, que é a primeira proposta de governança local, não só local, mas a governança entre o próprio governo federal e a governança para aterrissar o plano no chão. E ele coloca ali como estratégico a participação da sociedade civil no Plano AVEG. Então, eu aqui, enquanto representante da sociedade civil, considero que o plano ele traz diretrizes eficazes para que a gente possa recuperar os 12 milhões de hectares, que é o que está colocado ali no plano. Então, ele traz essas diretrizes, traz inovação, e acho que se a gente colocar o que está posto ali, né, nos 4 pilares estratégicos do plano, que são fortalecer a cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa, trabalhar também na inteligência espacial e monitoramento e no financiamento da recuperação, além de fortalecer o eixo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, se a gente colocar os resultados, atividades e estratégias que estão ali colocados nesses 4 pilares, a gente vai conseguir acelerar, dar escala na recuperação da vegetação nativa, na restauração dos nossos ecossistemas, né? Lembrando que a gente está no 4º ano da década de restauração de ecossistemas, então a gente tem aqui um compromisso sério, estamos aí de mãos dadas. Acho que só mais um ponto de destaque no Plano AVEG, ele contou com uma participação expressiva, muito expressiva da sociedade civil, de uma maneira geral, para além de vários ministérios. Então, ele é um plano robusto, democrático e traz esses pontos que eu acabei de comentar aqui, que acho que podem, de fato, dar escala no que a gente precisa para recuperar as áreas degradadas nos nossos ecossistemas. O Rubens falou, se não me engano, em 12 milhões. Esse plano, então, tem a meta de recuperar, esse 12 milhões de hectares? Em quais locais? Existe um tempo determinado para isso? Tem parceria do investimento público-privado? Você pode trazer mais detalhes para a gente, Fabiola? Claro, vamos lá. Bom, primeiro, deixa eu fazer uma pequena, talvez, retificação. Quando a gente lança a 5ª fase do PPCDAN, que é um outro plano, que é o Plano de Controle do Desmatamento e Prevenção de Queimadas, também um documento muito importante, né, da Amazônia, cada bioma tem o seu, a gente, enfim, afirma o desmatamento zero, independente de ser legal ou ilegal até 2030. Então, isso é importante trazer. O Ministério do Meio Ambiente hoje, respaldados, né, pela Presidência da República, tem a meta de desmatamento zero, claro que a ser construída em vários aspectos. Não é para onerar o produtor rural de forma nenhuma, é uma construção de país em função de todos esses compromissos e impactos que a gente citou antes, né? Climáticos, hídricos, é um pensamento mais sistêmico mesmo de país e que não é uma obrigação que recai simplesmente para o cidadão ou para o produtor, é uma corresponsabilidade, mas só para trazer esse elemento que acho que é importante. Indo para a meta de recuperação, e é bacana porque, de novo, né, não desmatar e recuperar são processos que andam juntos, né, e tem que andar juntos, e paralelos, mas em complemento, né, quase que 2 lados de uma mesma moeda. 12 milhões de hectares é um número que vem do passivo ambiental que a gente tem, ou seja, áreas que já por força de lei, tá, seja pelo Código Florestal, seja pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, pela política de gestão de territórios indígenas, todas as leis nacionais que são lindas. O Brasil tem um arcabouço legislativo assim, ambiental muito sólido, muito reconhecido mundialmente. Elas já trazem que, olha, país, ou produtor rural, ou governo, cada né, lei traz o seu ator ali, temos um passivo de quase 21 milhões de hectares. Esse passivo de 21 milhões, pela lei, se estende aí pelos próximos 20, 25 anos. Então, em tese, né, tem um marco temporal mais longo, por conta de fatores que aí depois, uma hora, a gente pode explicar, mas minúcias ali da lei. A meta de 12 é 2030. Então, o que a gente fala? Bom, até 2030, a gente tem que estar em 12 desse passivo, né? Isso, basicamente, é cumprir a lei.
Agora, aonde esses 12 vão se desdobrar, aí começa um estudo que a gente chama de priorização de áreas, né? Esse estudo ele é totalmente baseado em ciência, ele é baseado, claro, mas ele é baseado em decisões. Se você quer priorizar o equilíbrio hídrico, você muitas vezes vai perder um pouquinho em ganho de conservação de biodiversidade. Se você quer priorizar o equilíbrio de conservação de biodiversidade, você vai perder um pouquinho em climático. Então, você tem que chegar essa análise, ela tem que chegar na melhor, né, solução possível por território, e aí a gente entende que todas as áreas, né, primeiro de passivos, unidades de conservação, territórios indígenas, territórios quilombolas são absolutamente prioritários. Então, isso já está ali, né, no primeiro. Segundo, APPs hídricas. Gente, todos os desastres climáticos que a gente está vendo, associados a né, esses fenômenos aí, seja incêndio, seja as inundações, as chuvas, né, que são fora de medida, de proporção, elas estão diretamente conectadas ao desmatamento no que a gente chama de áreas de preservação permanentes hídricas, né? Se a gente não protege a borda do rio, não tem como, vai acontecer assoreamento e vai fortalecer a inundação. Quem sofre é o cidadão, quem sofre é a cidade, são as zonas periurbanas, né, as zonas de contato ali entre as áreas rurais e urbanas. Da mesma forma, topo de morro, vai haver deslizamento, não tem como, é árvore, gente, não tem segredo, é uma tecnologia verde, né, natural, né, ela está fácil na mão. Então, eu diria que prioridade, dentro desse estudo mais macro de impactos, mas eu diria unidades de conservação, territórios indígenas, quilombolas, assentamentos, né, da reforma agrária e as APPs hídricas, áreas de preservação permanente que estão conectadas de alguma forma aos nossos rios, lagos, as águas doces, né, interiores aqui do nosso país. Então, de fato, a gente sabe que 12 milhões de hectares não se resolvem com dinheiro público. Pelo contrário, ela é uma combinação de dinheiros que vão ser públicos, privados, internacionais, nacionais, dos entes subnacionais, do governo federal, fundos que vão ser por atividades econômicas. Eu vou gerar riqueza com a restauração, eu vou gerar carbono, eu vou gerar biodiversidade, eu vou gerar madeira, né, madeira boa, né, madeira sustentável, eu vou gerar cacau, açaí, eu vou gerar produtos da floresta. Então, cosméticos, né? Enfim, então tem a estratégia financeira do Planaveg, ela é muito robusta, muito moderna, mas ela necessariamente passa por essa combinação de fontes e as notícias são boas, recursos estão vindo, né? Que a gente saiba usar bem esses 60 milhões, mais 450 milhões, só para situar algo muito concreto, né? Do momento que a gente está conversando agora, mas que esses tantos milhões precisam virar tantos bilhões, né? E tantos bilhões para, de fato, chegar na meta de 12 milhões de hectares. O Cerrado, considerado o segundo maior bioma da América do Sul, perdeu aproximadamente 60% da área original do bioma em um período de apenas 30 anos. E ele vem sendo constantemente ameaçado. Hoje sofre mais com o desmatamento do que a Amazônia. Durante as queimadas que nós presenciamos nos últimos meses, foi o bioma mais afetado, com quase 2,5 milhões de hectares, só no mês de agosto. Eu queria perguntar para a Fabíola qual o cenário dessa região hoje. Bom, essa pergunta é excelente, porque, enfim, somos, né, o país, de fato, biodiverso. Temos 6 biomas, todos são importantes, né, para esses assuntos que a gente está tratando, não só os aspectos ecológicos, conservação de biodiversidade, hídrico e climático, mas né, tem gente morando, tem gente vivendo, que gente que precisa, pessoas que precisam dos recursos e viver desses recursos em todos os biomas. E, de fato, a Amazônia, a gente conseguiu concentrar no primeiro ano de governo desse mandato atual um grande esforço e uma redução. O resultado veio muito rápido, mas isso também cria movimentos, muitas vezes, que a gente chama de vazamentos, né? Então, você acaba concentrando o esforço em um lugar, contém, mas você acaba, né, isso se desdobra. Isso aconteceu historicamente, tá? Entre Cerrado e Amazônia, e agora está acontecendo em outros biomas, infelizmente, mas a gente tem uma boa notícia. Esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu detectar via PRODES, que é o sistema oficial, né, de, enfim, controle, né, do desmatamento no país, uma queda de 25% no Cerrado. Isso realmente é o começo do declínio, né? A gente até então estava naquela curva ascendente. E grande parte disso é um racional muito diferente do porquê que acontece o desmatamento na Amazônia e o porquê que acontece no Cerrado. O Cerrado, pelo Código Florestal, tem uma porcentagem muito alta
de que é permitido, ou seja, o tal desmatamento legal dentro do cerrado, ele é de quase, em a maior parte das propriedades, 80%. Então, o contingente que pode ser desmatado para produções, inclusive do ponto de vista legal, é muito grande. Então, daí, os mecanismos para conter têm que ser outros, né? Não é combater a ilegalidade, necessariamente. Na Amazônia é combater ilegalidade, criminalidade. No Cerrado, é criar incentivos econômicos, é criar, de novo, né, o valor da floresta em pé, da vegetação nativa em pé, é dar uma riqueza para aquilo suficiente, via carbono, via serviços ecossistêmicos, biodiversidade, produtos que a gente consiga manejar, enfim, para efetivamente mudar o custo, a gente chama o custo de oportunidade da terra, né? Mudar o custo em favor da conservação. E isso foram ações que não é só governamentais, mas são prioritariamente do Estado, né? E também transborda o Ministério do Meio Ambiente, isso é muito bacana trazer, a gente vem num esforço muito integrado, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Desenvolvimento Integrado, né, regional, integração regional, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda. Então, estamos resultando, mas passa muitas vezes por esse tipo de... É uma outra forma, né, da gente lidar e, quiçá, né, nessa lógica público-privada, os produtores comecem, de fato, a entender, né, que a conversão, que a gente chama, que é o desmatamento para produzir, não é uma alternativa nem do ponto de vista econômico viável para a sustentabilidade do próprio agronegócio do país. Agora, há pouco a gente falou sobre a vegetação nativa. Eu queria perguntar para vocês o que é vegetação secundária e qual a sua importância. Dá para a gente saber quantos milhões de hectares o Brasil tem desse tipo de vegetação? Legal. Vegetação secundária é tudo que um dia foi primário e foi desmatado. E começou a crescer de novo. E aí tem que chegar num certo tamanho, tem que ter um certo tempo, né? Aí são atributos ali, né? De ecologia de paisagem, de permanência, mas enfim, o importante dizer é aquilo que um dia era floresta, ou a gente chama vegetação nativa, né? Para considerar todos os biomas, foi desmatado, mas conseguiu se recuperar, vem se recuperando, né? A gente chama regeneração, ou se regenerando, né? Esse é o termo técnico. Mas, enfim, a vegetação secundária, ela tem uma norma, CONAMA, tem toda uma institucionalidade em torno do conceito. E, através desse conceito, ela tem um mapeamento também oficial pelo governo, pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é o INPE, e a gente identificou, em 2022, 30 milhões de hectares de vegetação secundária. Isso é muita coisa, no Brasil inteiro, tá? Desses 30, 17 estão na Amazônia, né? Então, a gente tem mais da metade da VS, que a gente chama, né, vegetação secundária do Brasil na Amazônia. E olha que dado interessante, gente, desses 17, quase 6 milhões de hectares vêm se regenerando desde 2008. Então, a gente pode dizer já que é uma floresta, novamente. Claro, nunca vai ser a mesma coisa, enfim, cada bioma tem um jeitinho de voltar, né, a prestar o tal serviço ecossistêmico ao qual ele originalmente estava ali, né, de alguma forma em condições de prestar, mas, poxa, a gente está falando de, né, praticamente aí 16 anos de permanência de regeneração, né, essa floresta muitas vezes até já está num estágio de maturidade muito bacana, e aí, então, parte da meta de 12 milhões de hectares, ela é exatamente o quê? Proteger o que a gente tem chamado da boa vegetação secundária, né? Não é qualquer desses 30 milhões que a gente vai entender como meta, tá? Porque precisa, de novo, entregar em conservação de biodiversidade, equilíbrio hídrico, equilíbrio climático, né? A questão toda social, não é? Os 12 milhões não se encerram em si, o objetivo disso vai além, né? Nos impactos finalísticos, né? Mas a gente consegue avaliar. Desses 30, onde a gente está, né? O INPE está fazendo esse estudo com o apoio do MMA, com todo o acompanhamento, né? A validação pela sociedade civil através da CONAVEG, que é essa comissão na qual o Rubens participa e outros tantos atores, né, da sociedade civil. Enfim, e a gente espera em 2025, na COP30, lançar o primeiro número, falar, pessoal, dos 12 milhões estamos aqui, né? E esse aqui tem essa proteção, esse mecanismo, esse recurso para poder efetivamente ir monitorado a cada ano até 2030, seguir sendo vegetação secundária em regeneração, associada aos outros modelos de restauração que são mais ativos, né, como a gente chama, e a gente pode falar um pouco deles depois. E nós sabemos que o desmatamento tem muitos impactos na economia brasileira. Eu queria perguntar para o Rubens quais são eles e se esse Plano Nacional de Recuperação da Vegetação pode trazer um alívio nesse sentido.
acho que o desmatamento ele causa impactos muito severos na economia brasileira. Primeiro, porque afeta diretamente esses 3 ciclos aí que a Fabíola traz, né? O hídrico, o climático, o biológico, social, então o ecológico, né? Então, esses impactos é difícil de mensurar, mas a gente sabe que só em serviços ecossistêmicos que a gente perde, ou seja, regulação do clima, manutenção de qualidade e quantidade de água, as chuvas que vêm lá da Amazônia através dos rios voadores e abastecem o centro, sul, sudeste, a perda econômica que isso gera na agricultura é imensurável, é de um valor aí significativo do PIB brasileiro. Sem contar que com essas barreiras de calor que a gente tem evidenciado em função do desmatamento e da função do impacto negativo que a gente está causando nesses rios voadores, a gente tem observado redução de chuvas em algumas regiões importantes para a produção agrícola brasileira e concentração de chuvas em outras, como a gente viu no Rio Grande do Sul recentemente. E os cientistas nos falam que isso é só o começo, provavelmente a gente vai ter mais ocorrências como essa, principalmente se a gente aumentar o desmatamento. Então, imagina o impacto que a gente está falando, não só econômico, mas inclusive em perda de vidas humanas, inclusive. Então, é um impacto imensurável. Mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho dos impactos positivos da agenda da restauração, da recuperação da vegetação nativa também. Então, né, a gente foi coautores aqui de um trabalho que mostrou que se a gente colocar essa meta de restauração brasileira de 12 milhões de hectares no chão, só de empregos diretos, a gente vai gerar até 2 milhões e meio 2 milhões e meio de empregos no Brasil. Então, isso é um impacto super positivo para a economia brasileira. Corresponde aí a alguma coisa na ordem de 20% da taxa de desemprego hoje no Brasil. Então, atuar com a agenda de recuperação da vegetação nativa, concomitante à agenda de conservação, de manter a floresta em pé, é algo muito positivo, pode ser algo muito positivo para a economia brasileira. Estou falando de 2 milhões de empregos diretos, sem contar os indiretos. Então, a gente pode falar aí de milhões e milhões de empregos sendo gerados para atender essa cadeia produtiva da restauração ecológica. Vocês falaram, até citaram agora há pouco, sobre o monitoramento dessas áreas, mas eu queria perguntar em relação à fiscalização e punição para quem infringe o Código Florestal. Qual a avaliação de vocês? Onde existem as dificuldades atualmente? Bom, a gente tem todo um sistema já de proteção da nossa vegetação nativa que é regrado, né, vamos dizer, principalmente por esses organismos, o IBAMA e algumas polícias ambientais, ou seja, alguns órgãos, né, do sistema judiciário e também do sistema até, né, das polícias, né, como um todo, que estão ali atuando nos territórios para proteger efetivamente a vegetação primária, para proteger do ponto de vista do que seria legal, né, vamos dizer assim, você precisa de uma autorização. Então, uma vez também que você esteja desmatando, sem ter autorização, sem ter tido passado, né, por todo o processo administrativo, você vai ter uma punição e você vai ter que efetivamente compensar. Muitas vezes é interessante que a punição ela é a recuperação, né, ou seja, você desmatou, então a tua punição, mas não do 1 para 1, porque senão você estaria incentivando, né, o desmatamento e compensando, não, muito mais, você tem que recuperar muito mais em função daquilo que eventualmente, que a gente chama, né, um ato de infração, então, efetivamente, você tem esses mecanismos. O monitoramento em si da recuperação, quando a gente associa fins econômicos, e aí tem um aspecto que se soma a esse, que do ponto de vista mesmo, né, da prerrogativa do Estado, né, no seu papel de agente de fiscalização, de punição, enfim, né, que é feito por esses órgãos, como eu já mencionei. Mas, paralelo a isso, a gente vê que quando a gente associa fins econômicos a uma atividade de restauração, ou mesmo a uma atividade de conservação, a própria atividade econômica te coloca a prerrogativa de, enfim, monitoramento. O que eu quero dizer com isso? Se você associa a recuperação a carbono, cada ano você precisa garantir que aquela árvore está crescendo. Aquela árvore crescendo, você vai medir quanto de carbono você tem de crédito efetivamente que pode ser. Se você perde aquela floresta,
no estágio que ela tiver de crescimento, você perdeu o teu investimento, né? Então é interessante que essa visualização, essa conexão, né, entre um fim econômico, que não deve bastar em si, tá? Mas ela também ajuda na grande meta de país de 12 milhões. Um fim econômico faz com que o projeto de monitoramento ele se torne também público-privado, né? Mas o governo tem um papel, primeiro, fiscalizar, comando e controle, não deixar desmatar, mas também um papel de ser transparente com a sociedade brasileira e com a sociedade, né, enfim, global, em relação a onde está na meta de 12 milhões. E, para isso, um sistema super robusto está sendo construído, com vários atores, mas a liderança é do MCTI, o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, e que vai integrar uma série de frentes aí, públicas e privadas, mas com oficialidade, enfim, né, governamental, para poder dar essa segurança, essa transparência para a sociedade brasileira e mundial sobre onde estamos na meta de 12 milhões de hectares. Tá certo, infelizmente não temos mais tempo. Nós tivemos uma aula aqui hoje sobre os nossos principais biomas, a situação atual e também o futuro de todas essas áreas. Eu agradeço demais pelo tempo e pela disponibilidade de vocês, por terem participado aqui com a gente, por ter nos trazido tantas informações importantes. Muito obrigada, eu espero vocês numa próxima. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado, Renato. Obrigado, Fabiola. Estamos à disposição aqui para discutir sobre esses temas e tantos outros. Muito obrigado. Obrigada mesmo pelo espaço. Até mais. Tchau, tchau. E o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Fabiola Zerbini, diretora do Departamento de Florestas da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Animais, e com Rubens Benini, líder de Florestas e Restauração da TNC Brasil, coordenador nacional do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e representante da sociedade civil na Conaveg. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!